seja muito bem-vindo à sua segunda aula do nosso curso gratuito de Power BI, onde você vai aprender do zero até a construção de um dashboard sensacional, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esta é a segunda aula, então se você chegou aqui de paraquedas, volte na primeira aula, lá tem a base de dados que nós estamos utilizando aqui, você vai fazer o download, você vai aprender como importar a base e como fazer os primeiros tratamentos. Nessa aula, nós já vamos adiantar um pouquinho mais. Eu sou Clédis Nascimento, especialista pela Microsoft, e vou te ajudar a aprender Power BI. Para isso, eu quero que você curta o conteúdo, comente, compartilhe e, claro, inscreva-se no canal, tocando no sininho de notificações, colocando a opção todas para ser notificado sempre que nós lançarmos aulas novas aqui no canal, inclusive desse curso gratuito de Power BI. Então, vamos nessa. Na última aula que nós fizemos, nós importamos os dados e aqui nós temos tudo. O próximo passo é nós criarmos um relacionamento entre as tabelas, porque do jeito que elas estão, nós não conseguimos ter os melhores resultados. Eu já vou te mostrar como que nós vamos fazer isso. Então vamos nessa. O primeiro exemplo que eu quero que você entenda é o seguinte. Nós vamos pegar um visual, por exemplo, de matriz, e eu vou pegar, por exemplo, categorias. Vamos supor que eu quero analisar por categorias. Se eu pegar categorias e jogar para cá, ele vai colocar para mim todas as categorias. Todas as categorias de gastos estão aparecendo aqui. Agora eu vou colocar algum tipo de informação, como por exemplo, receita. Eu vou colocar o valor. É possível que esse cálculo fique correto, porque às vezes o Power BI faz um relacionamento sem que eu mesmo faça. Mas vamos ver, e aí depois eu te mostro exatamente o nosso objetivo aqui. Olha só, perceba o seguinte, todas as categorias têm o mesmo valor. Será que de fato ocorreu isso? Será que você gastou com alimentação exatamente o mesmo que você gastou com transporte, o mesmo que você gastou com lazer, o mesmo que você fez com investimento? E se for verdade isso, realmente o seu salário é esse salário aqui, e com esse salário, como que você consegue gastar tudo isso? Isso acontece pelo simples fato de que aqui nós não temos uma relação entre as tabelas de categoria e a tabela de receitas. E para criar esse visual, nós utilizamos informações da tabela de categoria e da tabela de receitas. Portanto, nós precisamos fazer um relacionamento entre elas. E quando nós fizermos este relacionamento, o Power BI vai conseguir extrair a informação da maneira correta. Para criar esse relacionamento, você deve clicar aqui nessa opção de exibição do relatório. Quando você vier para cá, você vai ter todas as tabelas que você tem no seu projeto. Eu gosto de organizar as tabelas da seguinte forma, colocando as tabelas fatos na parte de cima e a tabela dimensão aqui na parte de baixo. Incrível que para esse projeto nós temos 3 tabelas fatos e uma tabela de dimensão. Afinal de contas, o que significa tabela fato e tabela de dimensão? Tabela fato é basicamente aquela tabela em que você tem um fato acontecendo. Por exemplo, uma despesa. Quando você anota uma despesa, foi um fato que ocorreu. Ou, por exemplo, quando você faz um investimento. De fato, aquilo está acontecendo. Ou quando você recebe o seu salário, é um fato que ocorre. Normalmente, uma característica da tabela fato é que ela possui uma coluna de datas. Ou uma coluna temporal, porque às vezes é uma coluna de hora. Você coloca ali a data que você recebeu, o valor, de onde você recebeu. Ou, por exemplo, você coloca a data que você gastou, para onde você gastou, o valor. Enfim, é um registro. Porém, nós temos a tabela de dimensão. As tabelas de dimensões são as tabelas de cadastros. Basicamente aqui eu tenho o cadastro das categorias, mas aqui eu não informo que eu gastei com aquela categoria. Simplesmente eu coloquei aquelas categorias. Como por exemplo, eu posso ter um cadastro de funcionários ou um cadastro de produtos. Isso é uma tabela de dimensão. E é muito importante que você saiba exatamente diferenciar cada uma delas. Agora, observe uma coisa muito importante. E para isso, eu vou clicar aqui em modo de exibição. No modo de exibição, eu consigo ver a tabela. Nesse caso, a tabela de categorias. Veja só, eu tenho de fato aqui as categorias. E cada categoria possui um ID, conforme você consegue ver aqui. Observe que esses IDs não se repetem. Mas olha que legal. Se eu vier para a tabela de despesas, eu tenho aqui as informações, inclusive as categorias. Na tabela de receitas, eu também tenho a categoria das receitas. A tabela de investimentos já é um caso à parte que eu vou explicar para você posteriormente. Mas por que eu falei isso para você? Eu falei isso para você pelo simples fato de que nós vamos conectar essas tabelas através da categoria. Por quê? Porque a categoria é um campo que nós temos em comum entre essas colunas, entre essas tabelas, na verdade. Então, observe que aqui eu tenho o nome categoria, aqui eu tenho o nome categorias
Então, o cabeçalho delas é diferente. Uma é categoria, o outro é categorias. Não importa o cabeçalho. O que importa, de fato, é o conteúdo que temos entre elas. Uma outra característica da tabela de dimensão é que os dados não se repetem. Por exemplo, você tem salário aqui aparecendo uma única vez. Mas se você vier na tabela de receitas, você vai ter salário aparecendo várias vezes. Afinal de contas, todos os meses você deve receber o seu salário. Agora o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos clicar aqui em exibição e depois disso nós vamos começar a fazer a organização. Para isso eu vou chamar categorias e vou arrastar aqui até categoria. Olha só, ele cria esse campo. Esse relacionamento significa o seguinte: essa tabela de categorias está filtrando a tabela de despesas. Eu consigo perceber isso pelo simples fato de que aqui existe esse filtro nessa direção. Outra característica importante que você deve observar aqui é que nós temos o número 1 dizendo que desse lado aqui cada categoria aparece uma única vez, enquanto que desse outro lado aqui nós temos um asterisco, informando que nesse caso a categoria aparece por diversas vezes a repetição. É aquele caso que eu te mostrei do salário, enquanto que na categoria o salário aparece uma vez, na tabela de receitas, por exemplo, o salário aparece várias vezes. Então, esse asterisco quer dizer que categorias se repetem na tabela fato. Na tabela de dimensão, isso não acontece. Vou pegar a mesma tabela de categorias, a mesma coluna, e vou arrastar para cá. E olha só, mais uma vez, nós vamos ter aqui as informações. E agora que nós temos uma relação entre categorias e receitas, por exemplo, se você voltar aqui na parte de relatório, você perceberá que ele fez um filtro e mostrou para você o valor do seu salário e da sua receita através de freelance. Muito bem, feito isso, nós precisamos agora de um campo de data. Agora nós vamos precisar criar uma tabela de datas. Ela é muito importante para os nossos projetos. Assim, nós conseguiremos fazer vários cálculos super legais. Para isso, eu vou voltar aqui em exibição de tabela. E olha só, eu tenho várias tabelas, mas eu preciso usar uma coluna como base. Nesse caso, eu vou utilizar como base a coluna de datas da tabela de receitas. Assim, eu vou pegar a menor data e a maior data dessa tabela. Nesse caso, eu venho aqui em página inicial e vou clicar aqui em nova tabela. Cuidado para não clicar em nova coluna. Clicando em nova tabela, ele vai aguardar um pouquinho e vai aparecer aqui uma opção para a gente. Deixa eu aproximar aqui para você. E aqui você vai criar uma nova tabela. E essa tabela você deve dar um nome a ela. Nesse caso, eu vou dar o nome de calendário. Você pode dar o nome que você quiser. E depois do igual, você vai chamar uma função que vai retornar para nós esse campo de data. Nesse caso, eu vou chamar a função calendar. Agora, essa função vai nos pedir para fazermos uma alimentação. Iremos alimentar com uma menor data e uma maior data. Agora, como que nós vamos saber qual que é a menor data? Para isso, você vai usar a função min, que busca para a gente o menor valor de um intervalo, e nós vamos passar essa coluna aqui, data, que está na tabela de receitas. Portanto, se eu digitar aqui data, eu tenho que ter um cuidado, porque eu tenho data em despesas, investimento e receitas. E eu preciso direcionar para a minha coluna correta. Nesse caso, a coluna de receitas, data. Então percebe que quando você passa uma informação, você deve chamar não somente o nome da coluna, mas também informar de que tabela ela vem. Afinal de contas, o nome da coluna pode se repetir em várias tabelas, como você acabou de ver. Feito isso, você vai fechar o parênteses. Desse modo, ele está vindo aqui e aqui está buscando a menor data que nós temos de venda, ou de receita no caso, né? Vírgula, e ele pede a data final. Como nós usamos o min para pegar a menor data, vamos usar o max para pegar a maior data. E vamos chamar também receita data. Fecho o primeiro parênteses, fecho o segundo parênteses. Por que 2? Porque eu abri o parênteses da função max e estou fechando. Agora estou fechando também o parênteses da função calendário. Quando eu pressionar a tecla Enter, o que é que vai acontecer? Nós criaremos aqui uma tabela de datas, que ele vem com o nome Date. Eu vou dar 2 cliques e vou mudar aqui para data. Além disso, eu vou precisar criar alguns campos interessantes, como por exemplo o campo de ano e meses. Além disso, eu poderia criar semana, dias, trimestres, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Agora sim, eu vou criar uma nova coluna. Afinal de contas, eu já tenho a minha tabela. Vou clicar aqui em nova coluna, ele vai abrir a opção para que eu pudesse chamar a coluna. E nessa coluna eu vou dar o nome de ano. Depois de sinal de igual, vou chamar a função year, porque todas as funções do Power BI são em inglês. Year quer dizer ano, ele me pede um campo de data. E eu vou referenciar justamente esse campo aqui, ó, data. Calendário, que é o nome da tabela, data. Fecho parênteses, pressiono a tecla Enter. Ele vai gerar para a gente uma coluna com todas as datas, os anos, na verdade, de acordo com as datas. Eu preciso criar
mais 2 colunas. E eu vou clicar aqui, ó, em nova coluna. E aqui eu vou dar o nome de mês. Normalmente eu não uso o acento, mas aqui eu vou utilizar. Vou usar a função month e vou chamar novamente o campo de data, de calendário data. Fecho parênteses, pressiono a tecla Enter. Ele traz para mim o número dos meses, mas eu quero também o nome dos meses. E novamente eu vou criar uma nova coluna. Agora eu vou dar o nome do mês. Vou usar a função formats, que me pede 2 argumentos. O primeiro é o valor. O valor também é o campo de data. Então eu vou chamar aqui data. Agora ela nos pede um formato. E entre aspas, eu vou colocar 3 ou 4 vezes a letra N. 3 vezes se eu quiser a palavra, o nome do mês, de forma abreviada. 4 vezes se eu quiser o nome do mês por completo. Como eu quero abreviado, coloco 3 vezes. Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. E imediatamente ele vai criar para nós aqui, olha só, essa coluna de nome dos meses. Mas, ainda que eu tenha criado a minha coluna, a minha tabela de datas, se eu tentar fazer um relatório de datas nesse momento, eu vou ter problemas. Afinal de contas, eu criei uma nova tabela, mas ela não possui relacionamento ainda com as minhas outras tabelas. Nesse caso, eu venho novamente aqui em exibição do relatório e pronto, está aqui a minha tabela de calendário. Agora eu vou relacionar. E qual que é o campo que eu tenho em comum entre elas? O campo de data. Agora eu vou arrastar o campo de data aqui para esse campo de data, assim como para os demais. Então eu vou clicar aqui em data e vou arrastar até aqui. E você vai perceber que o relacionamento será criado. Agora, a tabela de calendário filtra também a tabela de datas, de despesas. A mesma coisa eu farei com as demais. Aqui para receitas e dessa vez eu também farei para investimentos. Portanto, eu vou clicar aqui em data e vou relacionar investimento com data. Portanto, eu conseguirei saber quanto que eu estou investindo em cada um dos meses. Relacionamentos criados. Agora eu posso voltar aqui para a exibição do relatório. Então é isso, meus queridos. Na aula de hoje eu gostaria que você entendesse como que nós devemos fazer os relacionamentos. E eu peço que você tenha um pouquinho de calma, pois na próxima aula vamos dar um passo importante, pois de fato começaremos a criar os nossos cálculos. E se você quer aprender Power BI de verdade, não deixe de clicar no link na descrição. Lá nós temos um curso completo, muito maior do que o nosso curso básico gratuito que estamos disponibilizando aqui para você. Esse é de qualidade, mas aquele tem uma qualidade muito superior. O link está aqui na descrição. Além do curso de Power BI, temos também cursos de Excel, PowerPoint, planilhas Google, Word, VBA, todos eles com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação em uso do Excel. Então, se você quer aprender e dar um passo na sua carreira, clica no link e vem fazer parte dessa família. Forte abraço e até o próximo vídeo, onde você vai aprender a criar as suas medidas.